Salve família, é um novo episódio de Criative-se começando. E eu quero te convidar a avaliar o Criative-se. A equipe aqui, o time do Criative-se acabou de me lembrar de pedir para você, deixe lá sua avaliação, nos dê 5 estrelas no Spotify, na plataforma de áudio que você está ouvindo o podcast. Daí quando a galera procurar, vai ver lá que o episódio está bem ranqueado, tem conteúdo de qualidade e vai então ajudar, você vai nos ajudar a levar esse conteúdo que você recebe para mais pessoas. Lembrando que essa mesa tem lugar para você. Tem lugar para o seu comentário, para a sua sugestão, para você ser parte, para você comentar aqui, talvez uma frase, uma ideia, alguma história que mexeu com você, você pode nos dar o seu feedback. Também, a cada semana, quando nós lançamos um episódio, daí a alguns dias nós temos lá disponível também um esboço do nosso episódio para você trabalhar com a sua equipe, para você também olhar e ter ali os tópicos para você relembrar e processar melhor o conhecimento que você recebeu. E você pode encontrar Criative-se no Instagram, coloca lá Criative-se _podcast. No YouTube nós estamos numa playlist, o canal é leve, tem lá uma playlist Criative-se com todos os episódios. E hoje eu tenho aqui um convidado especialíssimo. Vamos falar de gestão ágil, é um episódio temático. Eu convidei aqui Moisés Vilaça para falar com a gente hoje. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, pastor. Muito obrigado pelo convite. Que bom ter você aqui. O Moisés é engenheiro da computação, teve uma trajetória ali de primeiro nessa área, 12 anos na Mars, depois se tornou um consultor de gestão ágil, teve lá empresas como a Gerdau, como o Itaú, como o Santander, como a Globo, e hoje ele atua já há um tempo, 2 anos já, dentro do Itaú como agente de transformação ágil. Ele é um consultor, um treinador, ele é um mestre na área, ele é especialista em gestão ágil. Então se prepara que você vai aprender muito nesse episódio. E antes da gente falar aqui, Moisés, sobre a gestão ágil e tudo que a galera pode aprender, fala da sua família, né? Quem são aí esses que compõem o seu time Vilaça de casa primeiro? Sim, pastor. Muito obrigado. Tenho uma admiração muito grande por você, por toda a nossa igreja, pelos nossos pais espirituais, pastor Carlito e pastor Aleiro. E é uma gratidão poder estar aqui. E é uma honra. Bom, lá em casa nós somos em 4, né? Minha esposa Thaís, tenho 2 meninos, o Rafael está com 9 anos e o Thomas com 7 anos. Obrigado, é um prazer ter você aqui, uma honra mesmo te receber aqui. E eu acho que dos trabalhos mais desafiadores que eu tenho, das minhas missões e funções do dia a dia, a família é o mais importante e o mais desafiador, né? Gestão ágil funciona em casa também? Olha, a gente consegue introduzir lá em casa alguns conceitos, né? Por exemplo, a gente queria que os meninos fossem mais organizados com as suas tarefas. Então a gente colocou um quadro branco na cozinha e a gente começou a dar o exemplo de organização da nossa rotina familiar. Uau. A gente colocou lá os dias do mês, dias da semana, e a gente coloca alguns post-its, porque isso cria referência e exemplos. E aí eles começaram a criar post-its e colocar no quarto deles. Então isso gera um senso de organização que vem pelo exemplo, né? Muito mais do que você ensinar uma técnica de gestão ágil, é mais você liderar ali pelo exemplo dentro de casa. Que legal, que legal. A gente já ganhou o episódio aí. Porque a organização do dia a dia, quando você termina o dia, né, tá todo mundo bem, alimentado, foi para a escola, fez a tarefa, que é uma coisa muito difícil. Exato. Nossos filhos estudam na mesma escola, né? Estudam na mesma escola. Você faz festa, solta foguete, né? Exato. Você consegue respirar e conversar com a sua esposa sobre outro assunto que não seja, pegou os meninos, o que eles vão comer? E a tarefa tá feita, Exato. E não me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Nós somos sobreviventes diários nessa rotina, né? Muito. E fala aí pra galera que nunca ouviu falar sobre gestão ágil, tá? Quem nunca ouviu falar de gestão ágil, como que você define o que é a gestão ágil? Tá, eu gostaria sim de colocar um contraponto aqui, só para a gente fazer da onde a gente saiu para onde a gente foi. Né? O gestão ágil veio muito forte com gestão de softwares, né, na área de tecnologia.
E há um tempo atrás, assim, a gente tinha uma gestão que ele chamava de waterfall, que vem do cascata, onde tinham fases muito bem definidas, né, como planejamento, um período muito grande, depois você passava para o desenvolvimento, que era outro período muito grande, e aí você passava pela fase de testes e aí depois você entregava um produto. O que começou a ter como dor? A gente estava desenvolvendo, destinando um tempo muito longo para ver se aquele produto era relevante. Ou, às vezes, o próprio tempo tornava aquele produto irrelevante. Então, a gestão ágil veio para a gente conseguir responder uma primeira pergunta muito forte nas empresas, que era: conseguimos entregar mais rápido? Só que, lógico, o nome ágil traz a sensação que a gente já entrega mais rápido. Mas a história do ágil vem de se adaptar mais rápido. Boa. Quando a gente se adapta mais rápido a uma criação de produto, consequentemente, você entrega mais rápido. Mas é porque o nome gestão adaptativa já era registrado. Entendi. E aí se criou um nome com um pouco de marketing, aí saiu o nome gestão ágil, que ficou muito melhor, forte. Né? Sim. Então, assim, quando você começa a fazer ciclos menores do que você faria ao contrário de uma gestão cascata, você começa a experimentar mais rápido um pedacinho do seu produto. Então, o framework, que é uma estrutura de trabalho mais forte da gestão ágil, é o Scrum. Então, quando você começa a colocar o Scrum ali para funcionar dentro do seu time, você começa a experimentar ali um gostinho do seu produto. E aí você começa a coletar feedbacks do seu cliente ou do seu stakeholder que é dentro da empresa. E aí você vai com esse feedback alimentando e incrementando o seu produto até que você chegue num produto completo lá no final. Tá, você está falando de produto, né? Então, se eu vou lançar um produto, eu posso mais rapidamente experimentar, adaptar e lançá-lo. Isso vai fazer com que eu tenha um produto com menos erro, mais rápido, e vou ter ali mais sucesso no lançamento. Agora, é só para produto que eu posso usar o Scrum, a gestão ágil? Não, hoje em dia o Scrum ele tem sido usado em diferentes áreas. Começou muito forte na área de tecnologia, mas na própria empresa, a área de negócio que costumava a abrir um pedido para a área de tecnologia desenvolver um produto. A própria área de negócio foi incluída dentro do processo ágil. Então, da área de tecnologia passou para a área de negócio, aí a área de RH começou a perceber que isso a gente podia também cadenciar entregas de RH, por exemplo. Então, ganhou força, né, em outras áreas como RH, e hoje você pode aplicar em qualquer área da sua vida, inclusive aqui na nossa igreja também. Uau! Quando eu li o livro do Scrum, eu achei muito legal que ele falava: você pode fazer a organização do seu casamento com o Scrum, até lançar um foguete lá na NASA, você usa um Scrum para a gestão ficar ágil, para a gestão ficar rápida. Sim. E você colocou muito bem, não apenas ser rápido, mas ser adaptativo. Exato. Eu gostei da história do nome, porque às vezes a gente tenta uma coisa que não dá, já existe. E aí você vai ter que buscar outro nome, você vai ter que tentar outra ideia, você vai ter que buscar outra forma de fazer, e às vezes é aí que está o diferencial, né? Exato. Quando a gente foi criar a capa do livro Creatives, a gente queria assim, uma coisa... eu e o Folha, que é o designer de capa, a gente começou a conversar sobre o que era um elemento minimalista ali, um único elemento que traduzisse a ideia do Creatives. Que é essa coisa de você ter a criatividade por transpiração, por dedicação para resolver um problema. E no meio do percurso você tem uma ideia. E aí aconteceu que a gente chegou numa ideia. A ideia era de um lápis todo mastigado, né? E aí era um lápis, um toquinho lá, todo mastigado, dando a ideia que a gente usou bastante, mordeu bastante, suou bastante, com alguns rabiscos até chegar naquela ideia final. Só que aí, quando a gente foi dar uma pesquisada no que já existia, eu sempre falo para a galera, você criou uma coisa, dá uma pesquisada no que já existe. Porque às vezes você vai botar muito investimento numa ideia e depois você descobre que alguém já fez. E aí a gente, então,
descobriu que tinha um livro exatamente com a mesma capa. Nossa. E aí a gente mudou e surgiu a ideia da bike, surgiu a ideia da bicicleta, do pedalar, da coisa que você aprende quando você é criança. Quem aprende nunca esquece, então está lá dentro de você. Então, às vezes, diante de um limitador, você pode encontrar uma ideia melhor. Sim, e o que me chamou muita atenção é que é um elemento mesmo, né? É só a catraca e isso, né, desperta a curiosidade ali. Então, achei bem bacana. Legal. E tem um grande mérito do Folha. Um salve para o Folha aí, se ele estiver acompanhando o nosso podcast. E assim, quais são as principais ferramentas, sei lá, as principais características que você tem dentro do modelo ágil? Acho que aqui vale lembrar os princípios da agilidade, que é inspeção e adaptação e a transparência, que está muito forte ali, né? Suportando os pilares do Scrum ali. Então, quando você fala em inspeção e adaptação, é muito de, assim, você rodou um ciclo de trabalho, que dentro do Scrum nós chamamos de sprint. Então, você vai, no final desse ciclo, inspecionar o seu trabalho e, se precisar, adaptar. E a transparência, ela está muito conectada à colaboração do time. Então, quanto mais transparência você tem dentro do time, você mais alimenta a colaboração do seu time. Uau. Então, você vai construindo esses pilares diante das práticas que tem, né? Aí a gente pode trazer não somente o Scrum, mas o Kanban, que está conectado, tem o Lean, o PDCA, a própria PDCA faz parte do Lean. Então, se você faz a prática pela prática, você não alimenta esses pilares de transparência, inspeção e adaptação. Então, quando a gente tenta introduzir lá onde eu trabalho, lá, essas práticas, a gente sempre fica atento se esses pilares estão acontecendo ali naquela prática. Se está tendo transparência, se está tendo inspeção, se está tendo adaptação, se o time está colaborando. E aí a gente consegue trazer mais valor ali no dia a dia, introduzindo essas práticas. Legal. Então, essa inspeção e adaptação são geradas dentro de ciclos curtos. Sim. Porque às vezes você faz assim, daqui 6 meses você faz essa entrega. E aí daqui 6 meses tem uma etapa lá de um evento. Vamos falar aqui de um programa de discipulado que vai ser enviado na igreja, vai ser lançado na igreja, de um livro que está sendo escrito, sei lá, né? Você tem vários tipos de projetos diferentes, aí você coloca daqui 6 meses, daqui 2 meses. Aí a equipe trabalha, você tem dinheiro, recurso, tempo. Aí você fala assim, eu sou igreja, eu trabalho com voluntário, sou uma ONG, eu trabalho com voluntário, mas você desperdiçar o tempo do voluntário é muito caro. É muito caro. O cara que está ali de coração, quanto custa isso? Não tem preço. Exato. Não é verdade? Aí depois que ele entrega, aí você fala, não é isso que eu tinha imaginado. Exato. Eu tinha pensado em outra coisa. Eu sempre falo para minha equipe, vamos aprovar o briefing primeiro, para o designer não trabalhar de graça. Sim. Pode ser o contratado, pode ser o voluntário. Não é verdade? Então aí se você teve um ciclo curto, você corrige mais rápido a rota. Exato. Inspeção e adaptação. Ah, legal. Eu gostaria de fazer uma conexão com o que você falou, porque você conectou assim, né? Às vezes a gente chegar, depois de um certo período de tempo, identificar que a gente desperdiçou algo. E isso eu já vivenciei bastante nas empresas onde eu passei. Onde a gente chegou à conclusão que a gente não atingiu o que o cliente final, por exemplo, o cliente final do Itaú não queria aquele produto. Então foi desenvolvido, desperdiçado um dinheiro. E quando a gente foi avaliar se o cliente estava usando, a gente percebeu que o cliente, 1% dos clientes do Itaú estava usando. Então, a gente considerou que foi um tempo perdido. Então, o que a gente começou a perceber? As pessoas que trabalhavam nos times começou a ter uma certa distorção de resultado. Eles começaram a ser cobrados por uma entrega mais rápida, trazida pela própria proposta da gestão ágil do Scrum. Então, eles começaram a colocar como resultado entregar mais. Só que entregar mais significou entregar com pouca qualidade.
ou coisas erradas. Então, aí se trouxe toda uma nova onda dentro da gestão ágil de responder uma pergunta se a gente está entregando a coisa certa. Entendi. É aí que entra muito forte o OKR. Então, nessa hora, nesse momento, para responder essa pergunta, o OKR entra forte, justamente para o time ter total senso de onde queremos chegar. Então, aí o OKR vem... Para quem nunca teve contato com o OKR, o OKR significa Objective and Key Results, né, que é objetivos e resultados chaves, onde você define um objetivo onde você quer chegar e como você vai mensurar, através dos resultados chaves, se você está progredindo na direção daquele objetivo. Então, se conectou muito bem o desenvolvimento, que está muito dentro do Scrum e do Kanban, com o OKR. Então, eles se complementam de uma forma muito forte. E as empresas hoje, né, como o Itaú, está fazendo campanhas muito fortes para ter o OKR bem sólido, para as pessoas trabalharem e entregar o que realmente o cliente quer. Legal. Então, dentro da gestão ágil, você tem várias ferramentas e modelos que você pode combiná-las de acordo com a sua realidade e de acordo com a experiência que você tem. Igual você falou, que eles estavam entregando rápido, mas os clientes não estavam usando. Então, eles passaram a rever o que estava fazendo e passou, então, a se ter uma pergunta dentro da inspeção. Estamos entregando o que tem que ser entregue? Exato. Gostaria de trazer uma história para trazer metodologias ágeis, que seria o Scrum, Kanban e até os OKRs. Só que a gente percebeu que eles estavam praticando o Scrum, mas como mais uma tarefa a mais do dia a dia deles, e eles não estavam progredindo no resultado. A gente percebeu que a liderança estava cobrando as pessoas por outra coisa, e não pelo resultado. Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Existia um comitê onde cobrava das pessoas no dia a dia materiais, desenvolvimento de materiais, números para reportar, e aí as pessoas largavam tudo aquele processo diário do Scrum atrás para fazer o material para a grande diretoria. Então a gente percebeu que existia uma força cultural muito forte da liderança de cobrar as pessoas por algo que eles não estavam fazendo no dia a dia. Então, a gente foi na liderança, né, não somente eu, mas toda a equipe lá de agilistas, alinhar essa cobrança de acordo com o que era esperado no desenvolvimento de produto. Entendi. Então, porque uma coisa muito forte que existe nas empresas, que é cultural, na verdade, eu acho que é cultural de todo ser humano. A gente quer atender uma expectativa de um gerente. A gente quer agradar o CEO, né? Exato, fala a verdade. Exato. Se o CEO ficar feliz com você, você está bem, né? Exato, exatamente. Então, assim, as pessoas pensam nas suas carreiras, né? Então, elas pensam assim, quem que vai me avaliar? Vai ser meu gestor. Então, eu vou fazer o que o meu gestor está me pedindo. E o gestor, por consequência, também quer corresponder às expectativas do diretor. Então, a gente foi na alta liderança para alinhar o que deveria ser cobrado com o propósito de introduzir realmente a colaboração, a gestão ágil lá nos times operacionais. É um dos valores do Scrum e da gestão ágil as equipes autônomas. E se você puder, porque tem líder que tem medo desse nome, né? Equipe autônoma significa que eu não mando mais em nada. Exato. Exatamente. Então, assim, para a gente colocar isso, e também tem equipe que tudo que ela quer ouvir é isso. Eu não tenho mais que ouvir meu gestor. Então, como que a gente colocaria assim? Qual que é o benefício e como realmente funciona essa equipe autônoma? Legal. Essa é uma pergunta assim, que a gente recebe bastante. Como é que a gente promove esse ambiente, né? Então, a gente faz lá trabalhos com líderes de equipes e também com a própria equipe, né? Com os próprios membros das equipes. Então, como é que funciona? Assim, realmente é um valor muito forte e uma característica muito forte de uma equipe ágil ser autogerenciável. Mas a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando a gente olha uma equipe autogerenciável. Não é uma equipe sem um norte. Então, um líder de uma equipe ágil, ele vai dar o norte. Então, é esperado de um líder ágil que ele fale, nós estamos caminhando para esse caminho, para esse norte. Então, apesar das equipes não precisarem serem microgerenciadas,
né? Porque elas vão dizer como aquele produto ou aquele serviço vai ser desenvolvido, elas precisam de um norte, que é o resultado esperado com aquele desenvolvimento. Mas é importante também o time ter uma clareza do que significa ser autogerenciável, que é ser propositivo nas suas ações, ser colaborativo, ser curioso, ser questionador. Então, você tem que ter uma postura diferente. E outra característica de times ágeis é que eles são multidisciplinares. Legal. Ou seja, cada membro do time tem vamos dizer, uma especialidade. Na área de tecnologia é mais fácil identificar isso porque... Não é a equipe do marketing, a equipe do financeiro, a equipe da tecnologia, desenvolvimento. Perfeito. Você vai juntar equipes multifuncionais. Multifuncionais, é isso aí. Então, quando você traz essa consciência, as equipes trabalham melhor, né? E uma coisa que, só para conectar e fechar meu comentário, é que a prática tem que dar as mãos para o mindset. Então, se você explicar ali, por exemplo, o mindset do OKR. O mindset do OKR é o foco em resultados. O mindset do Scrum é inspeção e adaptação. Se você explicar só um desses pilares, as pessoas podem até entender, mas elas só vão conectar quando elas praticarem esse mindset, né? Então, a prática vai conectando o entendimento do mindset correto. Quando eu tive contato com o Scrum, eu fiquei maravilhado. Li lá o livro do Sutherland, né? Sim. E ele fala, por exemplo, quando aconteceu o atentado de 11 de setembro, que aí os Estados Unidos começou a sentar e ver que o FBI, a CIA e a polícia lá do dia a dia, eles não cruzavam informações. Como é que os caras entraram? Eles trabalharam dentro dos Estados Unidos por anos, fizeram curso de aviação e conseguiram fazer tudo que fizeram e a polícia não percebeu. Eles não tinham os dados cruzados. Aí eles foram lá e provaram para o governo americano que tinha que ser feito um novo sistema de tecnologia, de inteligência, integrar tudo. E aí eles derramam bilhões nesse projeto. Passa-se 10 anos e o negócio não estava pronto. Aí vieram os salvadores da pátria, né? Que ele vai com um modelo de gestão ágil, pede um dinheiro muito menor, porque o que recebeu bilhões, eu não sei se eu estiver errado em alguma coisa aqui, você me corrige, né? Mas um grupo que recebeu um valor absurdo, pediu mais outro valor, quase o dobro, e mais um tanto de tempo que poderia acontecer outras tragédias. Ali na nação, que é muito visada pelo terrorismo. E então, esse cara que tinha já uma trajetória de simplificar modelos de gestão e tal, ele vem e oferece um prazo menor, que parece que foi ali 2 anos, e ele pega muito menos recurso financeiro e ele consegue chegar num resultado em muito menos tempo. Então, quando a gente vê um negócio desse, fala assim, vou gastar menos. As equipes vão trabalhar melhor, eles vão ficar mais satisfeitos e o resultado vai ser infinitamente melhor, eu fico empolgado. Eu quero colocar isso agora. Mas, ao mesmo tempo, quando você vai para o processo, no dia a dia, teve esse exemplo que você falou. As pessoas colocaram a ferramenta como sendo uma coisa a mais para fazer. Exato. Então, vou ter que agradar aqui os meus chefes e tenho que colocar esse tal de OKR, de Scrum aí dentro da minha agenda. Isso aí. Kanban, e aí você vai, tá bom, vamos lá, Scrum, Kanban, agora vamos trabalhar de verdade. É mais ou menos isso que acontece. E acontece até hoje. E tem um gestor lá empolgado, vamos com gestão ágil, mas o negócio não foi. Como que é o processo mesmo? Tudo tem processo, né? Como que é o processo para que realmente isso não seja apenas uma coisa ufanista, uma ilusão, né? E reverta mesmo na equipe que vai render mais, melhor, que é o que todo mundo quer. Sim, muito bom. Tem uma outra disciplina que também se uniu à gestão ágil, que é Change Management, que é gestão de mudanças. Porque a gente começou a perceber, né, quando eu digo a gente, nós agilistas, que tinham 2 mudanças acontecendo ao mesmo tempo. A mudança de uma prática de metodologia, de sair de um modelo cascata para um modelo ágil, e uma mudança de processo de mudança do ser humano. Porque aquela pessoa, quando ela é colocada numa situação de desconforto, existe um termo na gestão da mudança que chama luto antecipatório. A pessoa começa a sofrer antes de começar a gestão ágil. Então, ela já fala assim, não quero sair da minha zona de conforto, porque aqui eu entrego todas as minhas metas. E ela é forçada, né, numa situação de mudança.
Então, ela se vê passando por um processo de mudança. E o Change Management também deu as mãos ali para o Scrum, para o Kanban, para trazer esse cuidado humano e ajudar essas pessoas a terem um ambiente melhor, um ambiente seguro, para que elas possam errar, para que os gerentes, ao invés de cobrar por que você não entregou isso ou aquilo, perguntar assim, quando alguém erra, assim, o que você aprendeu com esse erro, né? E gerar a melhoria contínua. Então, é promover um ambiente de segurança ao invés de um ambiente de culpa, né? Então, porque existe um dado que uma vez eu li, eu não vou lembrar a fonte, que as pessoas têm mais medo de levar a culpa do que falhar. Uau! Então, assim, você tem Quem se identifica aí? As pessoas têm mais medo de levar a culpa do que de falhar. Tem muita gente que não inova por causa disso aí, ó. Exato, exatamente. E não, vamos ficar com o modelo velho, vamos, né? Para ajudar essas pessoas a conquistarem essa colaboração da equipe, a gente traz o Change Management para abraçar as pessoas nessa transição, nesse processo de mudança interno. Por isso que um profissional que hoje, ao meu ver, está despontando e está sendo bem valorizado, são as pessoas que conseguem se adaptar mais rápido, que vai de encontro com a gestão ágil, que a empresa está se adaptando rápido. Então, se o profissional consegue se adaptar ao contexto rapidamente, ele consegue um destaque melhor também. Mas eu acho que a gente tem que ter empatia, muita empatia com as pessoas e ajudar elas a atravessar esse processo de mudança interno que elas passam. Uau, tem muita coisa boa aí para a gente aprender. Então, o Change Management, que é essa ferramenta de gestão de mudanças. Exato. É tão interessante, né, que dentro das necessidades vai surgindo ideias, ferramentas que nos ajudam a resolver problemas mesmo e chegar em resultados melhores. E todo líder tem que ser um gestor de mudanças, né? Exato. Você vai mudar, mas você tem que combinar com as pessoas, você tem que trazer uma pessoa preparada, que sabe do que está falando. Você precisa treinar a equipe bem, elas precisam estar bem ali, seguras da informação, dos passos a serem dados. Tem gente que quer mudar tudo de uma vez. Exato. Da noite para o dia, já colocam uma série de nomenclaturas, de ideias, de processos, e está todo mundo perdido no meio do processo. Daqui a pouco está todo mundo com raiva daquele negócio e desesperados para voltar ao que era, né? E aí é um tiro no pé. Você quer inovar, quer fazer coisas novas e faz tudo errado, e você conquista a antipatia das pessoas e a resistência, assim por diante. Exatamente. Lá no Itaú, a gente passou também assim por esse processo de insegurança das pessoas. Então, nós estabelecemos lá 3 fases para orientar as pessoas. Onde a primeira fase, nós agilistas vamos dentro dos times, fazemos por eles mesmos. Assim, a gente faz o papel de um gestor de produto lá. Como que você conduziria uma cerimônia de daily, uma cerimônia de planejamento do seu time? Nós puxamos o planejamento deles mesmo. A gente facilita aquela troca. Num segundo momento, a gente passa a bola para eles. Esse gestor do time ágil, ele faz e a gente acompanha, a gente complementa se precisar, e num terceiro momento ele anda sozinho. Então, é quase que mostrar o caminho e para que eles consigam andar sozinhos mesmo. Então, tem que ter realmente em mente um plano para mudar. Tem. Para que a mudança seja bem-vinda e alcance os resultados desejados. Exatamente. E se você me permite, eu vou comentar mais uma coisa. Você comentou Sim. lá dos recursos, né, do 11 de setembro lá, que nesse projeto foi solicitado menos recursos. É porque tem um conceito também que trabalha, que é o gerenciamento de riscos. É outra coisa que vem muito forte dentro de uma gestão ágil. Porque como você está trabalhando coisas parciais ou incrementais, você tem que gerenciar muito bem o seu risco. Então, você vai fazendo um gerenciamento de risco. Se por exemplo, vamos pensar no primeiro ciclo, você vai coletar um feedback do seu cliente final. Se você receber um feedback que aquilo não é sustentável como produto, alguma coisa assim, você gerencia aquele risco com seus stakeholders da empresa. Eu tenho esse risco, se acontecer isso, eu vou tomar essa decisão.
eu vou mitigar, eu tenho um risco de tecnologia, eu posso não ter recursos para conseguir implementar. Então, você vai fazendo esse gerenciamento de risco. E outra coisa que vem de encontro com isso é o MVP, que é uma proposta mínima viável para você testar o produto. Então, baseado nesse conceito, você consegue fazer um mini teste daquele produto e aí você consegue ter um pouco mais de segurança para desenvolver um produto completo. E a gente está falando de ferramentas de mercado, né? Por exemplo, stakeholders são os tomadores de decisões. Exato. E o mínimo produto viável, o MVP, ele é ali uma forma mínima de você testar uma ideia, um produto, uma iniciativa. Aí você pode perguntar, né? Vamos falar de ONG, vamos falar de igreja, vamos falar de ministério, vamos falar de uma banda que está trabalhando com um projeto de um ministério de adoração para lançar. E quando a gente olha para uma igreja, né? Uma igreja hoje relevante, influente, ela tem projetos sérios que vão exigir ali uma boa gestão, que vai ter um orçamento financeiro. Eu estou fazendo agora a Eleve Conference. E não é o único evento que a gente faz, mano. É um acampamento que você faz. Você vai implementar uma ideia nova de evangelismo, um programa novo de discipulado. Você vai ter ali... você vai testar. A igreja ela trabalha com o crédito que tem com as pessoas. Então, quando você perde o crédito numa proposta de discipulado, ninguém mais quer ser discipulado. Eu não vou fazer parte desse negócio. Perfeito. Quando você fala assim, vou trabalhar um evento, e aí o povo chega lá e é ruim, né? Porque às vezes você vai fazer o normal, mas às vezes você vai fazer uma coisa, um produto novo, né? Uhum. Tô falando produto aqui, mas eu tô falando assim, uma entrega nova, Sim. uma ideia nova. Uhum. Então, você vai ter um risco. E por que não ter uma pequena forma de testar? Exato. Por que não você não colocar, né? A gente fala combinar com os russos primeiro, né? Sim. Você pode testar com um público menor, né? Testar com um público menor, alinhar com a liderança antes, porque você pode estar voando lá no negócio, só que você só esqueceu de combinar com todo mundo. Exato. Aí na hora que você coloca lá a ideia, você é cortado, aí você fica chateado, não quer mais fazer. Então você tem uma forma de alinhar com seus tomadores de decisões acima, seus stakeholders, e você construir ali um teste em pequena escala. A gente tem, por exemplo, às vezes, a sala do college, que é uma escola que nós temos com vocacionados, é um ambiente que nós testamos, às vezes, algumas ideias para lançar no Eleve. Perfeito. O Eleve é um ambiente menor do que a igreja como um todo, que nós testamos coisas mais inovadoras que no futuro podem estar com todo mundo. Uhum. E Sim, tem aquelas perfeito. coisas do feedback do aplicativo, né? E vamos para a empresa mesmo, né? Uhum. De tecnologia. Às vezes é o aplicativo que é lançado na versão beta, não sei se usa ainda essa versão, porque daí você vai... O cliente vai trabalhar para você e você não vai pagar nada por isso, né? Sim. Ele vai dizer, olha, isso aqui não funciona. Aí você fala, uau, esse cara descobriu a falha do negócio, a gente vai arrumar agora. Exato. E a geração de agora, eles gostam de participar. É verdade. Então, eles têm acho que eu acredito, né, que as redes sociais trouxe essa questão de participação no desenvolvimento de um produto, de opinar. Então, uma empresa, se ela sabe usar bem, né, o feedback do cliente, ela tem maior chances de conseguir desenvolver um produto mais assertivo para o seu cliente final. Sensacional. Então, você tem coisas que você não consegue trazer para a sua realidade, aplicar na sua realidade, mas tem princípios que são transferíveis. Sim. De qualquer realidade, né? E para quem talvez tenha aí um preconceito, você que é de contexto de igreja, talvez tenha aquele preconceito com ferramentas de mercado, como se elas não fossem espirituais. Estou aqui com Moisés, que me lembra do Moisés da Bíblia, tá? Porque Moisés teve que aprender com Jetro. Moisés teve que aprender com um gestor que era fora do acampamento do povo de Deus e aplicar ferramentas de liderança e de gestão que eram eficientes para liderar melhor o povo. Então, por que não aprender com aquilo que é bom, aquilo que gera resultado, para fazer aquilo que mais tem poder para transformar positivamente a vida das pessoas, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o que nós fazemos na igreja. Exato. Eu queria começar comentando que, assim, no começo da minha experiência com a gestão ágil,
Eu trouxe muitos aprendizados da igreja para o meu local de trabalho. Então, eu trouxe princípios, valores. E aí, hoje, eu vejo que Deus está me trazendo para fazer o inverso. Trazer os conceitos de que a gente tem organizacionais, porque a gestão ágil nada mais é uma forma mais eficiente de você organizar o seu dia a dia. Então, se você fosse esquecer nomes e nomenclaturas, se você fosse esquecer o Scrum, o Kanban, e levar para a igreja como um contexto assim, vamos organizar melhor as nossas tarefas, vamos organizar melhor os nossos objetivos. Então, na verdade, o princípio está ali, o propósito está ali. Então, você não precisa levar exatamente o framework Scrum. Você pode vamos levar um modelo de trabalho adaptativo. Então, você pode trazer isso de uma forma muito mais leve para a igreja. Então, eu acho que isso conecta até com o Creativity, que é, hoje, né, eu estava comentando com você, existem muitas disciplinas para os agilistas. E é pouco provável que um agilista tenha profundidade em todos esses temas. Mas se ele sabe um pouquinho de cada, ele começa a conectar. Opa, eu já vi isso daqui lá no mundo corporativo, eu posso usar aqui na nossa igreja. Opa, eu já usei isso daqui numa outra empresa que eu passei, eu vou usar aqui. E pode ser até uma combinação dos dois. Eu posso até contar uma coisa que não é relacionada à igreja, mas uma vez eu fui desafiado a fazer uma palestra sobre sonhos. Era relacionada a finanças. E aí eu trouxe conceitos e princípios da gestão ágil de uma forma diferente, sem usar muito nomes e nomenclaturas ali, mas eu trouxe um pouquinho do Golden Cycle, que é do do Simon Sinek, para falar um pouquinho de propósito, começando pelo porquê. Eu trouxe para falar de objetivos um pouquinho do OKR, mas quando eu introduzia na palestra, eu introduzia assim, princípios, conceitos, e não ficava muito na parte técnica, porque o objetivo era as pessoas se organizarem bem. Trouxe um pouquinho de princípios de Scrum, da inspeção e adaptação, mas eu trouxe de uma forma bem lúdica, onde as pessoas que estavam assistindo a palestra pudessem conectar. Eu preciso de propósito, eu preciso de objetivo, metas e organização de atividades. Lá na apresentação, eu fiz uma analogia de uma escalada ao Everest. E essa escalada do Everest não foi eu exatamente que criei. Eu vi isso em 2018, na primeira passagem pelo Itaú. Eles faziam essa analogia onde, para você escalar o Everest, você não escala de uma vez. Você tem que ir para os acampamentos até chegar no topo. Então, eu fiz essa analogia de você conquistar uma meta por vez até chegar no seu objetivo principal. Então, você juntar conceitos e trazer de uma forma nova, num contexto novo, você consegue trazer para o seu contexto de igreja, para o seu contexto de casa, do seu trabalho, qualquer contexto, e isso funciona muito bem. Muito bom. E você começar de forma lúdica ali, né? Você ganha o coração das pessoas, elas se imaginam dentro, elas se empolgam para estar lá. E o líder tem que fazer isso, gente. Não tem como. Você quer começar algo novo, você tem que empolgar as pessoas. Eu tinha um líder quando eu era jovem, é uma palavra que dói, cara. Eu vou pensar um outro jeito aqui de falar. Nós éramos jovens. Então, assim, eu lembro quando a gente estava mobilizando para fazer uma grande conferência, para fazer uma grande ação de evangelismo, eu tinha um líder que falava assim: antes de conquistar o oceano, eu tenho que sonhar com o oceano. Muito bom. Se eu sonhar com o oceano, eu vou fazer qualquer coisa para chegar lá. Mas se eu começar a querer conquistar o oceano, ensinando as pessoas a fazerem barco, elas vão ficar o quê? Decepcionadas, entediadas. Exato. Elas vão ficar cansadas. Se elas estão sonhando com o oceano, elas vão dormir pensando nisso, elas vão acordar pensando nisso, elas vão trabalhar pensando nisso, elas vão aprender pensando nisso, elas vão se empolgar. Então, você mostrar os resultados, você trazer de uma forma lúdica, você ganhar o coração das pessoas, você transferir a visão, você vai, com certeza, ter outro tipo de resultado. Eu achei legal demais você falar assim que, quando você se converteu, a primeira coisa foi levar princípios do reino, que é o mais importante para qualquer área da sua vida. Exato. Então, você levava para o trabalho
os princípios da Bíblia, os princípios de Jesus, que são imutáveis, que são sempre, sempre, sempre eficientes, eficazes, que são transcendentes, que vai chegar em qualquer ambiente e vão ser apropriados. E depois você hoje está no processo de trazer ferramentas do mercado para aquilo que transformou a sua vida. Exato. Não para mudar o evangelho. Exato. Mas para, na aplicação, na prática da igreja, na prática dos ministérios em diversas áreas. Né? Exato. A gente tem um propósito das pessoas serem melhor servidas, mais amadas. Então, se você entende que você vai ser mais eficiente, você consegue conectar essas duas áreas, né, de gestão ágil com a sua igreja. A proposta do Scrum, me lembro também que dizia que as equipes eficientes do Scrum, elas são transcendentes. Né? O que seria isso? Seria o senso de propósito? Exatamente. Porque quando você chega para um membro de uma equipe, você fala assim, você vai fazer determinada tarefa, e dentro do seu quadradinho, a capacidade daquela pessoa se motivar diminui muito. Mas quando você conecta todo um propósito, que aí você pode conectar junto com o OKR aqui, quando o membro operacional que está lá no seu time entende qual é o objetivo que você vai chegar, e esse objetivo pode ser estratégico da igreja. Então, se essa pessoa entende a motivação que ela tem para fazer aquele trabalho, aquela atividade diária dela, é muito maior. Então, aumenta as suas chances de conquistar, de atingir seus resultados muito maior. Muito bom. Excelente. E me conta assim, agora, você falou um pouquinho sobre a sua conversão, né? Sim. Qual que foi o impacto no dia a dia do seu trabalho quando você... como que foi isso, levar esses princípios para o seu dia a dia de mercado, de vida... E de quebra aí, você pode contar um pouquinho a história de sua conversão para a gente. Sim, então, a gente, sendo bem transparente, assim, eu tive um momento de carreira, quando eu estava na Mars, onde eu tinha uma atuação bem medíocre mesmo, sendo bem honesto. Sabe, aquele profissional que fazia ali, era pedido isso, eu entregava isso, eu nunca entregava aquele a mais. Tanto é que, infelizmente, depois de 12 anos, eu passei minha performance caiu e eu passei por um desemprego. E aí, desempregado, não só isso, mas também o nosso casamento, a Thaís e eu, a gente também passou por uma crise de casamento. E graças a Deus teve alguns irmãos abençoados da nossa igreja, o Agostinho e a Fê, nos viram nessa situação e foram lá fazer uma casa de paz. Uau, casa de paz. Sim. Uau, Agostinho e Fê, olha que coisa linda. Sim. Sensacional. A igreja é incrível, né? A igreja é incrível. Assim, a minha esposa estava muito mais conectada durante os encontros, eu estava meio cético ainda. Acho que o homem é mais difícil, né? A minha esposa olhava para mim e falava assim, você não está entendendo o que eles estão falando, né? Mas, assim, eu acho que aonde foi uma mudança de chave mesmo, a gente estava aqui num Herança Real, eu lembro que na ocasião era até o pastor Calito e a pastora Leda estava explicando aquela analogia do triângulo, onde Deus está no topo e o casal está embaixo, e quanto mais o casal se aproxima de Deus, mais eles se unem. E a minha esposa estava super emocionada e eu ainda estava meio cético. E nessa ocasião eu encontrei a Fê e o Agostinho na saída do culto. E a gente estava lá meio que lamentando que eu ainda estava desempregado e tal. E o Agostinho falou assim, por que você não faz um jejum? E naquela ocasião eu nem entendi o que era jejum, né? Aí a minha esposa teve uma brilhante ideia. Eu falei, vamos fazer um jejum. Você vai abrir mão do seu futebol. Ei. E aí, nossa, foi mais crise, né? A resistência à igreja aumentou. Mas, assim, né, mesmo contra a minha vontade, eu me propus a fazer o jejum. E ela também fez a parte dela lá. Mas depois o futebol voltou. Não voltou, por quê? Ô, Jesus não amado. Voltou, sabe por quê, professor? Porque Deus é bom e 2 semanas depois do jejum apareceu uma oportunidade de emprego. Uhum. Então, a gente entendeu que Deus estava agindo ali, né, num posicionamento, mesmo sem entender daquele jejum, Deus falou, vou te entregar um pouquinho. E aí eu comecei a trabalhar bem no horário do futebol, então eu nunca mais voltei pro futebol. Mas foi por causa do trabalho, né? Exato, por causa do trabalho. Tá bom.
E aí, só para finalizar, assim, onde realmente mudou os meus valores, teve uma celebração do Homens de Honra, onde o pastor Carlito, ele pregou sobre homens imparáveis. Uau, foi épico esse Foi dia, hein? épico. E eu lembro até hoje que naquela ocasião eles entregavam aqueles papeizinhos para você anotar os princípios e tal. E foi uma celebração que eu vim sozinho. Não, eu convidei alguns amigos e tal, mas ninguém pôde vir. E eu fiquei lá no cantinho, mas parece que a palavra foi muito certeira para mim. Então, quando eu voltei com aqueles princípios muito fortes no meu coração, eu coloquei na geladeira de casa e realmente ali eu tive uma mudança de postura mesmo, né? Então, ali eu comecei a buscar excelência em tudo que eu faço, buscar ser um servidor da família. Então, ali teve muitos posicionamentos que veio depois disso, né? Então, eu decidi me batizar. Uau. Aí, a gente se batizou junto, né? Foi uma alegria lá no finalzinho de dezembro. E só para complementar essa história do trabalho, quando a gente se posicionou pelo batismo, Deus nos abençoou de novo. Eu tive um emprego novo, uma vaga de Scrum Master. Uau. Lá em São Paulo. Eu fui contratado no dia 17 de dezembro. Eu lembro que assim, que empresa que contrata no 17 de dezembro. Então, foi bem marcante que foi ali, assim, cada posicionamento que a gente fazia, Deus ia abençoando um pouquinho mais, né? Então, aí a gente decidiu, assim, mergulhar de cabeça aqui em tudo que a igreja oferecia, né? Então, a gente decidiu fazer toda a membresia, todos os cursos de membresia, depois a gente fez curso de liderança de célula, assumimos a liderança de células. A gente teve um entendimento também que a gente é muito grato, de gratidão, né? A gente orar pelas pessoas e a gente começou a olhar para a nossa família e a gente viu que a gente era muito abençoado. Então, a gente teve um senso de gratidão muito forte. Então, isso despertou na gente uma vontade muito grande de servir, de retribuir tudo que Deus estava fazendo para a gente. Então, cada posicionamento aí Deus foi abençoando mais e a gente está aqui até hoje servindo, até aqui contribuindo um pouquinho. Sensacional, sensacional. A gente não tem como retribuir a Deus por tudo que Ele faz, mas a nossa gratidão sempre nos leva para a ação. Sim. Paulo fala que em Efésios 2 que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos pela graça para as obras. Certo. Então não tem gente que para só em Efésios 2:9, que a salvação é presente de Deus, ninguém pode comprar. Mas não vai para Efésios 2:10, que nós somos criados por Deus para as boas obras. Então, quando nos reconectamos ao propósito de Deus, nos reconectamos também com o nosso propósito. Então, aí nós vamos então a servir, vamos abençoar outras pessoas e fazer a diferença em algum lugar. Amém. Se você está conectado com Deus, você está livre para servi-lo de alguma forma. Exato. Muito bom. Sensacional. Isso aqui é um momento bônus, né, da explicação da gestão ágil. E voltando um pouquinho para a gestão ágil, já vai preparando a sua lista de indicações aí para a galera aprender, tá? Enquanto não sai seu livro, aí você indica os livros que você leu para abençoar. Sim. E então me fala o seguinte, e aquela coisa toda dos post-its, né, que você até mencionou no começo, o post-it é uma gestão inovadora, uma gestão que trabalha com área de tecnologia, e a gente tem lá os post-itzinhos, né? Uhum. O que são esses post-its, essas ferramentas aí que nos ajudam na transparência? Muito bom. Assim, os post-its nos ajudam justamente a trazer essa transparência de ideias que surgem a todo momento, né? E também é algo que conecta mais com as novas gerações, eu vejo, porque eu gosto muito de receber novos conhecimentos em formato palestra. Eu me conecto numa palestra de 1 hora, às vezes até mais, mas eu vejo que as novas gerações precisam de algo mais dinâmico, algo que conecte mais, que tirem eles daquela posição só de receber, mas de colaborar. Então, o post-it ele é uma ferramenta que traz as pessoas para o jogo, né? Então, a pessoa pode colocar lá, escrever rapidamente alguma ideia dela e colocar na parede. Uhum. Então, isso impulsiona aquela colaboração que a gente tanto prega em todas as atividades, né? Então, é comum você ver em timizagens, assim, quadros que representam todo um planejamento, um projeto, o que espera de resultado através de post-its.
de vez em quando a gente tem algumas dificuldades de entendimento daqueles post-its. Aham. Às vezes Tem umas letras de médico lá, né? Tem umas letras de médico. Às vezes a tia da faxina chega à noite para limpar, limpa todos os post-its e aí perde o planejamento. Então, mas aí os agilistas e as pessoas aprenderam a tirar foto do post-it para se Legal. caso acontecesse isso. Mas Não perdeu o planejamento. Exatamente, mas é um equilíbrio. A gente tem também incentivado a esses times não só deixar na parede através de post-it, mas consolidar isso em artefatos, né, em materiais, seja em apresentações, em planilhas, para que isso solidifique em ações, porque senão fica muito no abstrato também. Uhum. A gente trazer um pouco mais para a organização. Legal. E o mais famoso é aquele a fazer, fazendo e feito. Que Exatamente. todo mundo sabe que status que está, né? Exato, E a exatamente. equipe vai se alegrando quando vai para o feito ali. Exato, exatamente. Eu acho que todo mundo, nós temos uma sensação boa quando a gente coloca lá feito, né? Aham. Dá o check. Né? Então, é importante você dar essa sensação de progresso para o time. Né? Então, quando você tem esse a fazer, fazendo e feito, você gera uma antecipação nas pessoas a chegar naquele feito. Então, você dá um norte para as pessoas, você dá um norte de chegar no destino final. Agora, é muito comum, assim como em muitas organizações, a igreja faz o calendário do ano. E às vezes ali, então vamos sonhar. E aí a gente, né, tem fé. E aí você fica, né, o céu é o limite. Uhum. Você coloca lá um monte de coisa que você quer ver, mas no meio do processo você vai ficando desanimado, porque algumas coisas parece que não acontecem, etc. E eu comecei a ver muito resultado quando a gente começou a fazer aquelas reuniões rápidas e sprints rápidos também. Então a gente começa a semana sabendo o que a gente tem que entregar naquela semana. Uhum. E aí durante o dia ali de manhãzinha ou na hora do almoço, até entrou o Nick aqui. O Nick é o cara que entra aqui. A gente contratou um adolescente para o design, então ele tem que entrar depois do almoço. E que de manhã ele está fazendo ensino médio ainda. E então, assim, ali depois do almoço dá para fazer a reunião com o time. E eu sempre oriento quem está lá, o gestor, o Alisson, tal, que é o nosso gestor, para fazer o quê? Fazer aquela reunião que tem que ser uma reunião rápida. Onde todo mundo conversa, todo mundo sabe o que está sendo feito, todo mundo sabe qual que é o objetivo da semana e todo mundo percebe como pode se ajudar, porque as equipes são multifuncionais, às vezes não está andando porque tem coisa travada, Exato. porque o outro tem que entregar, então acontece muito isso. Equipe de evento, acontece muito isso. Não fiz isso porque o outro não entregou, porque o outro não entregou, porque o outro não entregou. Chega na semana, tem um monte de gente desanimada e a coisa não aconteceu, e todo mundo desesperado para fazer o que não aconteceu, abrindo mão de coisas que poderiam acontecer porque não aconteceu. Porque não está adiantado, porque está atrasado, porque caiu no meio do caminho. Sim. Então você faz os objetivos semanais, faz reuniões rápidas, porque se você fizer reunião de 1 hora, Exato. todo dia vai trabalhar só para fazer reunião. Exato. Diz que a equipe eficiente faz pouca reunião, né? Exato. Exatamente. Aí vai ter lá os quadros ali tudo colocados, onde você vê o que está acontecendo. Isso vai gerando cada vez mais esse ambiente de mais produtividade, maior alegria nos resultados também. Perfeito, pastor. É por aí? A gente Não. está fazendo certo? Me ajude aí, consultor de Scrum. Sim, não, tá super certo, pastor. Acho que você consolidou bem. Só vou trazer uma experiência que eu tive no banco original. Essa falta de entrega no final do ciclo. Né? Então, a gente definia uma meta da sprint, que, como você falou, a gente tem uma meta da semana. Mas quando estava ali se aproximando dos últimos dias, a gente percebia que a gente não ia conseguir entregar. E aí, eu consegui introduzir uma prática muito bacana, que é o grau de confiança. Então, a gente chegava ali no time, nessa reunião diária de 15 minutos, quando faltava ali uns 3 dias, a gente falava assim, de 1 a 5, qual é o seu grau de confiança que a gente vai entregar a meta da sprint, não o seu trabalho. Aí você via uma certa diversificação nas notas. Um dava 1, outro dava 5. Então, o que dava 1, a gente falava assim, mas por que você deu 1? Ah, porque a minha atividade está com esse e esse problema. Então, a gente já promovia ali uma certa... fulano, você pode ajudar essa pessoa aqui para a gente conquistar a nossa meta? Então, você, com essa enquete de grau de confiança, você conseguia identificar mais rápido
quais eram os impedimentos, os problemas e gerar uma colaboração. Então tá, vamos se unir para entregar aqui a atividade do fulano. Então você gerava essa colaboração ali nos últimos momentos da sprint para você conseguir atingir a meta da sprint. Sensacional, sensacional. Eu tenho curtido muito as ferramentas, porque eu sou uma pessoa, Moisés, que eu sou mais o divergente, o não estruturado, o não tão organizado, o visionário que sonha muito, mas que não consegue acompanhar bem o dia a dia, o processo, o andamento da tarefa. E então, assim, isso me deixava muito frustrado, porque as coisas não aconteciam e etc. E quando eu vi a gestão ágil, primeiro eu fui para o storytelling, né? Que o livro é muito bom do Scrum. Uhum. O livro Scrum, eu não sei qual que é o do Sutherland. Isso, a arte de fazer o dobro do... Isso. A arte de fazer o dobro pela metade do tempo. Isso, exatamente. Então, a arte de fazer o dobro na metade do tempo. Esse livro é sensacional. É dos irmãos Sutherland. São 2 irmãos ali que escrevem. Então, assim, esse livro me contagiou muito. E a gente trouxe para toda a equipe, todo mundo leu. E até tem lá um trechinho no Creatives que a gente fala sobre isso. Sim. Né? E foi muito abençoador para mim. E o Moisés falou aqui de vários exemplos, como isso tem sido aplicado em grandes equipes, de grandes resultados, de grandes companhias, empresas que têm feito e têm visto esse resultado acontecer também. Então, assim, aquelas palavras finais, aquela indicação. Eu já dei uma indicação de um livro, mas você deve ter muitas outras aí que vão abençoar a galera, que vão inspirar aí quem está ouvindo a gente. Amém. Exatamente. Uma das minhas indicações seria esse livro do Scrum. Então, eu já vou falar de um outro livro que é mais relacionado à parte técnica, né, da gestão ágil, que é Avalie o que Importa, do John Deere. Foi ele que levou o OKR para o Google, por exemplo, e outras organizações, e ele tem assim boas sacadas ali para você realmente colocar um OKR, um objetivo para medir o que importa. E eu queria dar 2 sugestões de livros aqui, que eu acho que é bem conhecida da nossa audiência, que está mais relacionada a valores, que eu vejo que fez muita diferença para mim. O primeiro deles é A Cultura da Honra. Do Danny Silk. Do Danny Silk. Por quê? Porque a gente, em vários momentos, em organizações, a gente vai ser testado, a gente dá aquele jeitinho, ou então, se a gente está realmente entregando o que a gente poderia entregar, né, em situações que ninguém está vendo. Então, ter uma cultura da honra ali, honrar o lugar onde você está. Então, eu costumo sempre imaginar lá no meu trabalho, mas eu imagino Deus me pedindo para entregar um treinamento lá. Então, eu sei que se eu entregar um treinamento com muita excelência lá, as pessoas vão ver Jesus através de mim. Então, eles vão perguntar o que Moisés faz, né? Então, realmente, a excelência, ela inspira as pessoas mesmo. Isso eu comprovei nos times onde eu participei, de fazer materiais com muita excelência. E o segundo que eu gostaria de recomendar é O Coração Selvagem, que é um livro... John Eldredge. John Eldredge, que me tocou muito nessa questão da masculinidade também. Né? Eu sou pai de meninos, né? Então isso faz muita diferença, mas para o meu trabalho me ajudou muito em gerar expectativas em Deus. Né? Aquela pergunta que o John Eldredge explica que todo homem tem, né? Que é se você tem o que é preciso para entregar aquele trabalho. Antes de ler esse livro, eu buscava muita validação do meu chefe, às vezes até da minha esposa, eu buscava uma validação dela. Então, hoje, eu tenho um claro entendimento que eu busco uma validação de Deus. Uau. Então, esse livro traz esse entendimento muito forte. Então, você se fortalece emocionalmente e mentalmente para atuar no seu dia a dia ali. Então, isso fez uma mega diferença para mim. Incrível. Então, você teve um livro técnico e 2 livros aí que vão te ajudar a crescer como pessoa, porque a qualidade do que você faz vem da qualidade de quem você é. Perfeito. E isso vai fazer toda
a diferença. E teve o outro que eu falei e está na sua indicação Que tá na também, que minha é do indicação Scrum. também, Então, que são é o 2 do livros Scrum. técnicos e 2 livros para o seu crescimento pessoal e espiritual. Eu não sei você, eu fui extremamente inspirado com esse papo. Se você também foi, queria realmente que você colocasse aqui para a gente como foi ouvir esse episódio, como foi assistir esse episódio, o que acrescentou para você. Se você está tendo aqui os primeiros contatos com gestão ágil, Scrum, OKR, Kanban, esses termos que nós falamos aqui, leia sobre isso. Eu acho que o primeiro livro para ler é A Arte de Fazer o Dobro Isso, do na Scrum. metade do tempo, que é o Scrum. Eu acho que é um livro que vai te empolgar, um livro que vai te conectar com as ideias, com os princípios. Tem o site também, né? O Scrum Guide, Tem o Scrum Guide. que tem, eu acho que em português e inglês também. Está indicado também no Creatives. E lá ele tem gratuito o manual para você ler e ter aí as ferramentas para você aplicar aonde você estiver. Isso ensina muito também, né? Sim. Se um cara do mercado fez algo assim, tipo assim, eu quero abençoar a humanidade, e deixou gratuito, Exato. e quantas coisas, pense aí, o que você pode fazer para abençoar o ambiente que você está com aquilo que Deus te deu. Tá? Pegando esse princípio que Moisés falou aqui. Ele percebeu que o impacto de Deus, da igreja, de Jesus, das pessoas que foram até ele com o evangelho, e depois ele quis retribuir de alguma forma. Inclusive, você é líder de um GDC. Sim, de 2, um presencial, GDCs. um presencial e um online. Eu achei legal que o online nasceu por Casa de Paz, Casa né? de Paz. A Olha gente aí. fez uma Casa de Paz e nasceu um GDC. Ele foi alcançado por uma Casa de Paz e hoje ele faz uma Casa de Paz. Sensacional. Obrigado, Moisés. Muito obrigado. Obrigado pastor. pelo papo incrível. Foi um prazer. Obrigado por ser um especialista que gratuitamente está aqui compartilhando o que Deus te deu para abençoar muitos líderes e muitas pessoas. Deus te abençoe cada vez mais, a Thaís, Amém. seus meninos, e Amém. que você voe cada vez mais alto Amém. para transformar a vida de cada vez mais pessoas aonde você estiver. Amém, pastor. Muito obrigado. Foi uma honra. A honra foi nossa. Criative-se. O extraordinário te aguarda em Jesus. E aí, espero que você tenha gostado desse episódio. Eu quero te lembrar que também nós estamos no Spotify. Pode deixar lá suas 5 estrelas para o nosso podcast. Criative-se também está no TikTok. Procura a gente lá. Criative-se Cortes no YouTube e também no Instagram, tá? Criative-se _podcast no Insta. Valeu, galera. Criative-se.